Hoje nós vamos ver uma forma incrível de se fazer carimbos naturais, com coisas que nós temos em casa na nossa cozinha. Por exemplo, de batata, carimbos de laranja, de maçã e outras frutas, legumes ou verduras que vocês tenham em casa. Nós vamos fazer 4 trabalhos diferentes. Só que, obviamente, que esses 4 trabalhos vão render em muitos outros trabalhos, né? Muitas outras ideias vão surgir a partir desses 4 trabalhos. A nossa lista de material que nós vamos usar na aula de hoje é pincéis, tinta guache. Se por um acaso você estiver trabalhando com o guache tipo esse em bisnaga, é interessante que você tenha um godezinho, uma bandejinha. Nesse caso, é uma tampinha de potinho de margarina, de manteiga, de requeijão, pra gente misturar as cores. Se você tiver tinta acrílica, não tem tinta guache, mas tem tinta acrílica em casa, pode usar também. Basta diluir ela um pouquinho para ela não ficar tão grossa, que não tem problema nenhum. Um estilete e sempre tomando muito cuidado na hora de fazer os cortes. Mas se você não tiver estilete, você pode usar uma faca, mas sempre cuidado com as crianças, tá? Até mesmo com você mesmo, né? Porque às vezes a gente se distrai e acaba se cortando. Mas se tiver, será bem-vindo um pedacinho de papel manteiga, desse mesmo que a gente usa na cozinha. E também será bem-vindo uma canetinha. Mas isso não é essencial. Sem eles você consegue fazer o carimbo sem problema nenhum, eles só auxiliam um pouquinho. Um potinho também com água para você limpar o seu pincel. Eu gosto sempre de usar toalha de papel para limpar o pincel, para tirar o excesso de água. Vamos precisar das nossas frutas e dos nossos legumes. Pode utilizar outras frutas, você pode utilizar outros legumes. Se você tiver cenoura, a cenoura também se adequa bem para fazer. Se você tiver alface, repolho, sabe aquele talinho bem branquinho, bem grosso? Aquele talinho é bem legal, você pode cortar e criar ali uma textura bem bacana. Cebola também fica bem legal. Cebola cortada ao meio, ela tem aqueles anéis, então ele cria uma textura assim circular que fica bem bonito também. E aí você começa a viajar na maionese e a deixar a criatividade fluir mesmo. Nós não vamos utilizar nem lápis, nem borracha. Nós vamos fazer os nossos trabalhos direto no papel. E nós vamos utilizar no primeiro trabalho a maçã. Nós vamos usar 2 cores diferentes, 2 tons diferentes de verde e um de amarelo. Se você só tem um tom de verde aí, não tem problema. Mistura ele com um pouquinho de azul, que ele vai ficar mais escuro. Mistura com um pouquinho de amarelo, que ele vai ficar mais claro. Nós vamos pegar o pincel e livremente, de forma livre, sem medo de ser feliz. Eu sempre gosto de falar isso, que a gente vai trabalhar sem medo de ser feliz. Eu vou fazer linhas na vertical. Com o pincel topo, a gente consegue fazer, uma linha um pouquinho mais grossa. Se eu colocar o meu pincel de lado, eu já tenho uma linha mais fina. Bem, então agora vamos para o carimbo com a nossa maçã. Então, minha maçã, cortada ao meio, eu simplesmente vou, aplicar a tinta guache nela. Você tem que dar uma leve pressão. E olha como essas irregularidades, que são provenientes das irregularidades da própria maçã, ficam muito bonitas, criam um efeito bem legal. Você pode aplicar a tinta, você pode aplicar de forma regular para favorecer essa irregularidade do carimbo mesmo. Pra gente finalizar com a tinta verde, que a gente vem e faça, um cabinho. Você pode incrementar isso, se você quiser fazer os contornos. Vocês podem esperar secar, por exemplo, e depois entrar com canetinha. Eu trouxe aqui uma sobrinha de lona. Imagina se a gente fizer essa estampa em uma dessas partes e
e a gente costurar de um lado, costurar de outro, colocar uma alça, isso vira uma bolsa, uma sacola. Só que aí, no caso, se vocês forem fazer no tecido, vocês têm que usar tinta de tecido, mas a aplicação, o uso é o mesmo. A nossa segunda opção de carimbo já vai ser usando as nossas batatinhas. Então, olha só, já tenho a minha batata cortadinha ao meio. Vou fazer um X. Primeiro, eu vou pegar esse papelzinho manteiga. Não é obrigatório, você consegue fazer sem o papel manteiga. Vejam, não precisa ser muito profundo. O importante é que tenha esse relevo. E aí, na hora que a gente carimbar, ela não pegar essa parte aqui de baixo. Eu vou aplicar esse xizinho repetidas vezes no fundo. E eu quero que a linha ela tenha continuidade. Então, para isso, você precisa se inclinar na lateral aqui do papel e olhar onde está o seu xizinho. E assim, a gente vai fazer na nossa folha toda. E aqui, nós já temos um fundo com essa textura, que predominantemente amarelo, mas você pode usar qualquer outra cor. E aí você mistura um pouco mais claro, um pouco mais escuro. Isso já cria uma diversidade, uma riqueza nesse seu fundo. A outra metade da nossa batata, nós vamos cortar ao meio de novo. Só que dessa vez, assim. Essa batata, essa forma bonitinha, vai se transformar em fatias de melancias. Então, se no primeiro trabalho nós fizemos maçãzinhas, agora nós vamos fazer melanciazinhas, ok? Então, com o mesmo vermelho que a gente usou no outro trabalho, nós vamos, aplicar a tinta. E aí, nos espaços em branco, a gente vai intercalando com as nossas melanciazinhas, tá? Agora, nós vamos finalizar o nosso trabalho. Vamos fazer a casca da melancia em todas elas. Isso nós vamos usar o mesmo verde que a gente usou lá no da maçã, só que aquele verde mais escuro, tá? Se você só tiver um tom de verde e ele, por exemplo, estiver muito próximo desse fundo, você bota um pouco de azul nele, que ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Se você não tem verde, ele tem azul e amarelo, mistura os dois que você vai conseguir, tá? Então vocês imaginam fazer uns 4 trabalhos desses, bota a moldura e botar como decoração na copa, né? Ou na cozinha, né? Isso fica bem interessante. Vamos agora então para a terceira ideia. Eu já preparei, né, para não perder tempo seguindo a mesma ideia. Eu cortei em vários quadradinhos. Então, eu peguei um pouco de azul e tô passando. E a ideia é fazer um emaranhado de sola de sapato, tá? Simulando, né, a ideia de sola de sapato. E olha como em determinados momentos fica mais clarinho, em outros fica mais escuro. Isso gera interesse visual, tá? Por parte do espectador. Para finalizar, nós vamos escrever aqui a palavra skate. Quando a gente for escrever alguma palavra, a minha sugestão é que a gente escreva a primeira e a última letra. E aí a gente vai preenchendo o miolo. Então, a gente fazendo assim, dessa forma, facilita. Vamos para a última ideia, que nós vamos usar a laranja para fazer um fundo interessante. Então, simplesmente uma laranja cortada ao meio. Quero que fique irregular mesmo. Eu quero aproveitar essas rugosidades da laranja. Já trouxe pronto também, com a batata, um outro carimbozinho, mas em formato de coração.
espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês. Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau!